A graça e a paz de Cristo mais uma vez. Hoje, dia 25 de janeiro de 2024, nessa nossa live, que tem por propósito pregar a Bíblia toda, continuamos aqui então fazendo esse serviço para o nosso Deus. Eu sou o pastor Dimário Soares Diniz, casado com Ana Lúcia Rodrigues Diniz, congrego atualmente na Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis. E apresento aqui mais uma vez que sou um teólogo, ou um estudante de teologia, vou dizer sempre que sou um estudante de base reformada. Então, sou de base reformada e também sou continuista e de soteriologia calvinista e também calvinista em outros aspectos, principalmente em aspecto de cosmovisão cristã. O que é cosmovisão cristã? É nada mais, nada menos do que filosofia de vida. Então, uma filosofia de vida significa cosmovisão. Então, sou de cosmovisão cristã calvinista. Então, mas o mais importante nisso tudo é que sou servo de Deus. Por isso toda honra e toda glória devem ser dadas a Deus. Somente a Deus a glória. Vamos estar então orando nesse momento para começarmos mais uma live nessa noite. E essa live sempre tem por objetivo alcançar o maior número de pessoas possível e que ela seja uma bênção para o crescimento espiritual, para a conversão, para uma nova vida em Cristo. Esse é o objetivo principal dessa live, é pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. E todos que estiverem ao meu alcance, que possam assim desfrutar desta live, para que seu coração seja cuidado por Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Santo Deus amado Pai, pedimos mais uma vez a sua orientação nessa noite. Queremos glorificar e exaltar a Ti, porque até aqui Tu tens nos ajudado, Tu tens sido a nossa rocha, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E sabemos, Senhor, que não somos os mais perfeitos de todos os Teus servos. Antes, pelo contrário, somos dependentes de Ti, porque ainda nesta vida somos sujeitos a pecar. Somos sujeitos a falhar, somos sujeitos a desagradar a Ti. Mas ainda mesmo assim, contando com a Tua graça, que o Teu Espírito Santo venha a nos assistir nessa noite, para exposição, explicação, aplicação da Tua palavra, para a Tua honra e para a Tua glória. Te louvamos e Te agradecemos nessa noite, que essa live possa alcançar os corações. Em nome de Jesus. Amém. Então aqui, essa live, ela está sendo transmitida tanto no Facebook quanto no Instagram. E ela depois ficará gravada, além dessas duas plataformas de rede social, também estará gravada no nosso canal no YouTube, Pregador Fiel de Cristo. Canal Pregador Fiel de Cristo no YouTube. Então vai estar lá essa live. E você pode ver lá a playlist, de exposição da primeira epístola de Pedro. Então vamos à leitura do texto, como foi falado na semana passada, A leitura é primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos do 1 ao 10, que diz o seguinte: Epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos do 1 ao 10, que diz assim: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens,
mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então aqui, esse capítulo 2, mais uma vez, Pedro ele faz algumas exortações e algumas indicações dos motivos dessas exortações, ou seja, exortações para que um povo eleito antes da fundação do mundo possa viver condignamente, ou seja, possa viver de acordo com aquele que os chamou, de acordo com Cristo. E viver de acordo com Cristo aponta para o quê? Para uma vida de santificação, e essa vida de santificação é uma vida que mostra o quanto esse povo é um povo que deve ser verdadeiramente um povo que é discípulo de Cristo, ou seja, de seguidores de Cristo. Então esse é o ponto principal acerca de santificação. E aí aqui mais uma vez, né, eu vou definir o que é santificação, né? O que é santificação? O que é santificação? Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo uma definição bem rápida aqui, né? Aí, mais uma vez. Então, aqui está. Pergunta. Então, agora eu já cheguei aqui. Né? Pergunta 35 do Breve Catecismo de Westminster. Então, uma definição de santificação é esta. Não é? O que é santificação? Aí temos aqui, é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e viver para a retidão. Vou repetir mais uma vez, né? O que é santificação? É a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e viver para a retidão. Eu vou pegar aqui, né, essa pergunta aqui e vou colá-la, né, no Facebook, né? Então, aqueles que tiverem oportunidade de ir no meu Facebook vão encontrar já ali. Aqui eu não tenho como colocar aqui no caso no Instagram devido à sua limitação, mas pelo menos aqueles que puderem ter acesso
ao breve catecismo de Westminster, né, poderão assim desfrutar dessa oportunidade, tá bom? Vou colocar aqui. Vou colar aqui. Aí aqui está. Fica a título de quê? De informação, de enriquecimento do seu crescimento espiritual. E aí, nesse sentido, né, um dos pontos importantes acerca da santificação é justamente esse. Aí eu vou estar lendo aqui Romanos capítulo 6, versículo de número 6, que é o fundamento para essa resposta do que é santificação. Então, sendo uma obra da livre graça de Deus, nós podemos ver aqui Romanos 6, versículo 6, que vai dizer o seguinte, não é? Romanos 6, versículo 6, que vai dizer o seguinte: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Romanos 6, versículo 6. Graça e paz, Glaucio. Deus abençoe. Então, continuando aqui a nossa exposição, então chegamos a esse ponto. Eu dou essa introdução aqui para podermos trabalhar então efetivamente com esse texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 10. Então, o tema justamente para falar de santificação é o tema específico de falarmos sobre o crescimento em Cristo para a salvação. Porque tudo isso tem a ver. Santificação tem a ver com crescimento e crescimento espiritual. Então, em primeiro lugar, a primeira característica do crescimento em Cristo para a nossa salvação a partir desse texto é o seguinte: é aquele que exige tirar a roupa das práticas pecaminosas. É aquele que exige tirar a roupa das práticas pecaminosas. O que é isso? Sim, porque a ideia do texto é justamente essa, a ideia de despojar. Quando você fala despojar, é retirar algo, é retirar uma capa, é retirar uma cobertura. Então diz aqui, ó, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, nesses 3 primeiros versículos, podemos entender aqui que a primeira exortação, né, o primeiro encorajamento, o primeiro conselho que Pedro dá justamente é esse. Para aquele que é povo de Deus, para aquele que é servo de Cristo Jesus, ele deve se despojar. Ele deve se despojar de toda a prática pecaminosa. E principalmente aqui, com os exemplos que ele deu aqui, a gente pode ver aqui, ó, toda maldade e dolo, hipocrisias e invejas, e toda sorte de maledicências. Quer dizer, todos esses aspectos aqui têm a ver com a nossa vida em sociedade, a nossa vida para com o nosso próximo, a nossa vida para com os nossos irmãos. Então podemos ver aqui. Então significa o quê? Deixarmos de lado todas as obras carnais. E aí fala maldade. Aí vemos aqui, ó, toda maldade e dolo, ou seja, todo o mal intencional contra alguém. Malícia, né? Dolo, algo contra. E aí vemos hipocrisia, quer dizer, falar que faz uma coisa, mas não faz. E aí temos a inveja, ou seja, desejarmos aquilo que não temos e aí ficarmos olhando para aquilo que o outro tem e olharmos aquilo, desejarmos aquilo e até desejarmos de tal forma que esse venha até a perder para que a gente venha a ganhar aquilo que ele já tem. Então, isso é inveja, né? Isso é inveja. Deve ser combatido
já dentro do nosso coração, já dentro da nossa mente. Isso deve ser combatido o tempo todo. E toda sorte de maledicência. O que é maledicência? Maledicência significa nada mais nada menos do que a palavra mais conhecida, que é o quê? Fofoca. Todas as formas de calúnia e fofoca se enquadram na maledicência. E isso nós devemos afastar o mais que possível, afastarmos isso da nossa vida. E isso que acontece, e isso os apóstolos concordam uns com os outros. Vou dar só um exemplo, que é o exemplo do apóstolo Paulo. Não é só Pedro que fala isso. Paulo também vai falar em Colossenses, capítulo 3, versículos 8 a 10. Colossenses 3, do 8 ao 10. Colossenses 3, do 8 ao 10, que vai dizer o seguinte: agora, porém, despojai-vos, olha só, de novo o mesmo termo, despojai-vos, retirar essa cobertura, retirar essa roupa de pecado. Aí vem igualmente tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Ou seja, linguagem que tem a ver com o quê? Com conotações de luxúria, conotações ligadas ao adultério, conotações ligadas ao quê? À impureza. Então, no vosso falar. E aí diz, não mintais uns aos outros. Claro que isso eu falo. É uma coisa que a nossa carne pede. É uma coisa que a nossa carne pede, mas devemos nos afastar dela de toda forma. Devemos afastá-la de todo jeito e de toda forma, e devemos nos ligar a isso. Portanto, Deus, acima de tudo, nos chama a nos santificarmos. Deus nos chama, acima de tudo, para vivermos sua palavra. Então temos aí, linguagem obscena, não mintai-vos uns aos outros, e aí vem, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Então aqui eu quero deixar aqui bem claro, conforme você que está me ouvindo aqui, se por acaso você ouvir algo além daquilo que está eu falando aqui, é porque o que acontece? Como é todo vídeo caseiro, infelizmente, acaba absorvendo sons exteriores, tá bom? Então, dessa forma, por ter sons exteriores, eu peço desculpas, eu peço perdão, mas esteja atento àquilo que estamos falando para a honra e glória do nosso Deus. Então vamos lá, continuando aqui. Ponto principal aqui além disso tudo. Outro ponto principal desse despojar-se vem o quê? Em consequência disso. Além da parte negativa, agora temos a parte positiva, que é justamente o quê? Buscar o genuíno leite espiritual. Ou seja, o que é buscar o genuíno leite espiritual? É uma coisa muito interessante no texto, que o texto ele vai falar aqui. O texto ele vai falar aqui de uma maneira muito interessante, no versículo de número 2. Desejai ardentemente, com toda vontade, como crianças recém-nascidas. Ou seja, isso aqui está falando, isso é uma linguagem o quê? É uma linguagem simbólica, logicamente, uma linguagem espiritual, de comparação, como crianças recém-nascidas. Ou seja, nascemos de novo para Cristo. Aí temos aí, ó, genuíno leite espiritual, ou seja, algo que é verdadeiro. E aí que diz aqui, o genuíno vem em contraste o quê? De tudo aquilo que tem a ver com dolo, de tudo aquilo que é mentiroso. E aí temos espiritual, que é a mesma palavra usada em Romanos 12, versículo de número 1. Romanos 12, versículo de número 1 vai dizer o quê? Diz assim, Romanos 12, versículo de número 1, que vai dizer assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois este é o vosso culto racional. Então, o que acontece? A palavra racional é a palavra logiken no grego. Logiken no grego, ela vai denotar ou vai dar o sentido de quê? De algo que é racional. Mas aqui o racional não é meramente racional no sentido matemático que conhecemos hoje, no sentido da ciência moderna. Não, racional aqui significa o seguinte, significa uma mente ou intelecto renovado pelo Espírito Santo.
Por isso que na versão Almeida Revista e Corrigida vai dizer assim, pois este é o vosso culto espiritual. Logikên é traduzido como espiritual. Então, é o ponto principal aqui. Então, são essas coisas que devemos levar em consideração. Ou seja, e aqui esse leite espiritual significa o quê? A palavra de Deus. Significa nada mais, nada menos que a palavra de Deus. Aí temos aí João, capítulo 6, versículo 68. João 6, versículo 68, que vai dizer o seguinte. João 6, versículo 68, que vai dizer o seguinte. João 6, 68. Ele diz assim. O Senhor Jesus nos diz assim acerca das palavras que ele estava trazendo. Ele vai dizer assim, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Ou seja, aqui um contexto, Jesus que estava exortando o povo e falando. O povo estava falando ao redor que duro era o discurso dele. Muitos abandonaram Jesus. Mas Jesus ele chega e faz a pergunta, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? E aí Pedro responde, tu tens as palavras de vida eterna. E aí temos aí justamente esse aspecto que estamos vendo aqui. E Mateus capítulo 4, versículo de número 4, vai falar sobre o genuíno alimento, né? Alimento que não é só a questão do alimento material. E aí temos aqui Mateus capítulo 4, versículo de número 4, quando Jesus responde a Satanás. Quando Satanás vai chegar e dizer, transforma essas pedras em pão. E aí Jesus ele vai dizer, está escrito, Mateus 4, versículo 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então aqui está falando o quê? De palavra de Deus. Isso é fundamental. E João, capítulo 6, versículo 35, que Jesus mostra que ele próprio, e aí ele próprio, sendo ele próprio, isso também tem a ver com os seus ensinos, de que ele é o pão da vida. Então, João 6, versículo de número 35, vai dizer o seguinte, João 6, versículo de número 35, vai dizer o seguinte, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Olha aí, e o que crê em mim jamais terá sede. Então esse é o ponto principal, jamais terá sede. Então, as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus são verdadeiro alimento para aquele que crê. E aí vemos, Pedro vai utilizar a questão do quê? Do leite. O leite, a princípio, isso é o ponto, né? São os primeiros ensinamentos, não é? Que recebemos da parte de Deus na sua palavra. E aí podemos ver aqui 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 2, que diz assim, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, quando fala isso, Pedro dizendo a eles, está falando de quê? De que não havia maturidade espiritual suficiente na vida dos coríntios. E o que acontece? E nesse caso, assim, Pedro está falando para esse povo, agora já é Pedro, né? Paulo ele dá esse exemplo aqui, mas agora quando se fala de Pedro, Pedro está falando aqui o quê? Está falando de que o povo precisa ser humilde o suficiente para sentar e aprender. Principalmente aprender de Deus, aprender da sua palavra. Esse é o ponto principal aqui. Quer dizer, ter humildade suficiente para aprender. E aí temos Hebreus, capítulo 5, versículo de número 12. Hebreus 5, versículo de número 12. Hebreus 5, versículo de número 12, que vai dizer outra vez o seguinte, pois com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite,
e não de alimento sólido. Então, isso aqui é um ponto importante aqui que a gente está verificando, né? Então, fala-se dos princípios básicos. No nosso crescimento, sempre temos que estar em contato com os princípios básicos das palavras de Deus. Mas também precisamos avançar, precisamos amadurecer para ensinar aos outros que ainda estão começando e sermos exemplo em tudo. Devemos crescer em tudo isso. Então, esse é o ponto principal, ou seja, devemos nos despir das práticas pecaminosas. Devemos retirar as práticas pecaminosas da nossa vida. E retirando essas práticas pecaminosas, o que significa? Não ter prazer no pecado. Mas antes nos alegrarmos com a justiça de Deus. Antes nos alegrarmos com a palavra de Deus. E se porventura pecarmos, é o que eu falo constantemente aqui. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, isso é fundamental. Vamos então, o crescimento em Cristo para a salvação. O crescimento em Cristo para a salvação, além de ser aquele que exige tirar a roupa das práticas pecaminosas, também é aquele que tem como fundamento Cristo, a rocha da nossa salvação. É aquele que tem como fundamento Cristo, lógico. Então, mas Cristo como a rocha da nossa salvação. E aí voltemos aqui ao texto, 1 Pedro, capítulo 2, agora a partir do versículo 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Aqui, Pedro, em primeiro lugar, está falando de quê? Da dureza de coração dos judeus de sua época, né? E que hoje você encontra ainda judeus ortodoxos que têm até hoje Jesus como pedra de tropeço para eles, até hoje. Porque, afinal de contas, Jesus era judeu. Mas o que acontece? O principal reclame dos judeus é o seguinte, de dizer: como Jesus pode ser chamado de Messias se, segundo o nosso entendimento, dizem os judeus, que o Messias não pode nascer de uma virgem. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que o Messias não pode ser Deus, porque se ele sendo Deus, como ele pode ser chamado filho de Davi? Então, quer dizer, são esses dois fundamentos aqui pelos quais os judeus não acreditam que Jesus é o Messias. Então, ele acaba sendo o quê? Pedra de tropeço. É um ponto muito interessante aqui para a gente analisar. Então, o que acontece? Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente, porque hoje, né, com a facilidade que temos do contato com a internet e tanta informação, porque a gente vive a era da informação. E na era da informação está aí o mercado. E aí muitas vezes podemos até acabar nos confundindo e acabando o quê? Adotando as doutrinas dos judeus que não creem em Cristo. Porque é o seguinte, todo judeu, todo árabe, sim, todo brasileiro, todo colombiano, todo americano latino, todo espanhol, todo português, todo africano, todo aborígene, né? Todo japonês, chinês, coreano, indiano, todos eles devem saber que Deus é único. Contudo, ele subsiste em três pessoas. Ele é único em sua essência,
mas ele subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. É o fundamento. Todos têm que aceitar essa realidade. E aí, se você procura um judeu, e esse judeu diz para você que aceita que Jesus é o Messias, mas não aceita que Jesus é o Deus verdadeiro, afaste-se. É um herege. Afaste-se desse judeu. Afaste-se dele e mostre a ele a realidade de que um verdadeiro intercessor, um verdadeiro mediador, ele tem que ser ao mesmo tempo perfeito e ao mesmo tempo se identifique conosco. E como ele só pode ser perfeito? Ele só pode ser perfeito se for o próprio Deus. Esse é o ponto. Ele só pode ser o nosso intercessor se ele for um verdadeiro Deus. E outra coisa, ele tem que se identificar conosco. Tem que ser verdadeiro homem. Então, não adianta. Então, você tem que se afastar de qualquer um que venha com esse entendimento, de qualquer um que chegue e subordine, venha subordinar Jesus ao Deus Pai. E grupos que têm essa tendência normalmente são quem? Os judeus ortodoxos, os TJs, tá? Testemunhos de Jeová, eles têm esse hábito. Tá? Então a gente tem que deixar isso de maneira bem clara. E outros que querem seguir essas linhas. Tá? E fora os adventistas do sétimo dia, que têm problemas com a imprecisão de suas palavras. Porque uma hora eles usam a Bíblia e outra hora eles usam sua falsa profetisa, a Ellen White. Então, tomem cuidado com esses grupos em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui agora, falando sobre Cristo como a rocha. Então começa por aí. Pedro ele vai citar Salmo 118, versículo 22. Salmo 118, versículo 22. Hoje eu estou fazendo tudo pausadamente, não estou com pressa de terminar, então vou olhar cada versículo que foi separado aqui para a nossa exposição. Salmo 118, versículo de número 22, que diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Esse salmo é o Salmo 118, que é um salmo que começa falando que render graças a Deus é bom, é algo muito bom. Então quer dizer, uma coisa muito importante sobre rocha, tá? Rocha tem a ver não só com construção, mas rocha também tem a ver com as pedras que eram utilizadas para os altares de sacrifício, onde Deus se encontrava com o seu povo e havia ali a sombra, a sombra ou um tipo de reconciliação. Então é muito importante isso, a gente ter isso em mente. E Pedro também cita a questão do sacerdócio, falando do povo de Deus como sacerdócio real. Aí temos aqui Êxodo 19, versículo de número 6. Êxodo 19, versículo de número 6. Êxodo 19, versículo de número 6, vai dizer o seguinte: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha só uma coisa muito importante aqui, Então a gente vê aqui isso, então, que Deus definiu o seu relacionamento com o povo de Deus e também Pedro está passando esse aspecto também. Aí temos aqui outra citação, Isaías 28, versículo 16. Por quê? O povo de Deus só é sacerdote à medida de que tem relacionamento com Deus. E nós temos relacionamento com Deus em Cristo Jesus. Isaías 28, versículo 16. Isaías 28, versículo 16, vai dizer o seguinte. Isaías 28, versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Olha aí. Aquele que crer não foge. Olha só que maravilha, então, a gente pode verificar aqui. Então, a gente vê aqui, ele está falando, assentei uma pedra,
pedra já provada, pedra já preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Então quer dizer, esse texto aqui está apontando que para mais uma vez uma promessa do cumprimento da nova aliança em Cristo Jesus. E aqui, no meio de um pacto de obras que está sendo feito aqui, quer dizer, um pacto de obras em que Israel contava com obras para ser justificado, agora aqui Deus já está anunciando uma pedra. Quem é essa pedra? Jesus Cristo, que vai consumar a obra do pacto da graça, que é um pacto incondicional, que não é de obras, mas é pela fé. Pela fé. E a fé, quero deixar bem claro, não é um ato meramente humano, mas é um dom de Deus, um dom que Deus concede aos seus eleitos para que seus eleitos venham a responder ao convite da graça de Deus. Então temos aqui, e aí outro texto temos, Isaías 8,14. Isaías 8,14. Isaías 8,14, que vai dizer o seguinte, Isaías 8,14. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Claro, esse texto aqui, né? Nós podemos ver que está falando aqui do templo. Mas, por outro lado, aí eu vou pegar aqui um comentáriozinho, o santo lugar da presença de Deus no templo, está falando do santuário, o Senhor torna esse santuário, implica que ele estará com o seu povo de um modo novo e mais excelente. Então, está falando aqui, mais uma vez, da nova aliança. Pedra de tropeço, um obstáculo que faz a pessoa cair. Laço, rede usada para apanhar pássaros. Armadilha, cilada escondida. O mesmo Senhor, que é a confiança dos crentes, é o obstáculo que destrói os incrédulos. E aí aqui já está falando de antemão aqueles que não viriam a crer. E aí a gente pode falar, em primeiro lugar, o judeu, depois o gentio. Então, ponto fundamental aqui. Com isso tudo, a gente vê que Cristo é a rocha, é o cumprimento das promessas de Deus. Aí chegamos a um ponto interessante, onde há um outro uso para a rocha. Aí temos Mateus capítulo 16, versículo 18. Vamos examinar esse texto aqui rapidamente para falar acerca da questão do próprio Pedro, não é? Porque Pedro, quando escreve aqui, ele está remontando uma situação pela qual ele passou, que ele passou com Jesus. E aí vemos aqui Mateus 16, versículo 17. Vou começar aqui no versículo 13. Mateus 16, versículo 13. Diz assim, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Jesus está referindo a ele mesmo, tá? Jesus sempre se apresentou como filho do homem. E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, ou seja, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E aí vem, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui é interessante, principalmente o versículo 18, que o catolicismo romano entende que aqui Jesus constituiu Pedro bispo sobre todos os bispos, ou seja, constituiu ele como o apóstolo por excelência, ou o pontífice máximo, ou o primeiro papa, porque ele chamou e disse que sobre esta pedra, sobre ele, né, sobre Pedro, ele edificaria a sua igreja. Só que o que acontece? O bom entendimento sobre igreja, e isso é que é o ponto principal, é que a mesma palavra igreja ela é utilizada na Septuaginta para congregação. E o interessante é que congregação é o mesmo termo, né? E a Septuaginta que eu falo aqui para vocês é a primeira tradução do grego vinda do texto hebraico. O texto original do Antigo Testamento é hebraico.
E do hebraico foi traduzido para o grego. Do grego depois foi traduzido para o latim e do latim para as línguas modernas. Mas o que acontece? O texto original é o hebraico. E o Novo Testamento, ele tem como texto original o grego, porque há séculos de diferença entre uns e outros. Ou seja, a época do Antigo Testamento foi uma época que a língua nacional de Israel era exclusivamente o hebraico. Agora, quando chega no Novo Testamento, a língua franca, ou seja, a língua que era falada para todos, era o grego no ambiente em que Jesus viveu. Por isso assim. Então, quer dizer, a palavra igreja, ela tanto pode ser usada para a nova aliança quanto a antiga aliança. Sendo que na antiga aliança tinha-se o quê? Um pacto de obras condicional. E já na nova aliança temos um pacto incondicional pela fé. Então, aqui o que acontece? Você dizer que ele constituiria a sua igreja, principalmente a igreja do Novo Testamento a partir de Pedro? Não. Aqui, Jesus ele está falando, e os bons estudiosos confirmam isso, quando a gente lê o texto grego, né? E aí aqui, eu vou até utilizá-lo aqui, o texto grego, Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, versículo 18. Eu tenho aqui ele, né? Mateus 16, versículo 18, é o texto grego, onde temos as traduções das nossas Bíblias, né? O católico romano, ele dá como preferência o texto em latim, que é a Vulgata, né? Eu não estou aqui com a Vulgata agora em mãos, né? Tem que organizar aí na minha casa ainda, né? Então, diz aqui, ó, Mateus 16, versículo 18. E aí vai dizer assim literalmente: também eu, e a ti digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha a igreja, e as portas de Hades não prevalecerão contra ela. Então aqui é utilizado o termo Hades, né? E normalmente Hades sempre foi traduzido como mundo dos mortos. Então já se vê aqui uma coisa diferente, né? Mas aí o que a gente pode ver aqui? A gente pode ver que Jesus chama Simão Barjonas de quem? De Petros. Né? De Petros. E ele diz, e sobre Tepetra. Tepetra. Ou seja, aí já é diferente. Né? Pedro, a rocha, e Petra já é diferente. Então são termos diferentes. Então, na realidade, os bons estudiosos, não é? Os bons estudiosos dizem o seguinte, que sobre esta pedra, qual é a pedra? A confissão de Pedro é que será o fundamento da igreja, a confissão de Pedro. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí, por isso, Jesus Cristo chama Simão Barjonas de quê? De Pedro. Pela firmeza da sua convicção, pela firmeza da sua declaração, da sua confissão de Cristo como Messias. Então, quer dizer, aí está o ponto. Então, quer dizer, o fundamento da igreja é qual? Não é Pedro. Pedro não é o fundamento da igreja. O fundamento da igreja é a confissão de Pedro. E aí, por isso, por ser essa confissão, Pedro, depois, quando vai escrever a sua epístola, ele vai dizer que Jesus Cristo é a rocha. Jesus Cristo é a rocha. Então, esse é o fundamento principal. E aí, com isso, o que nós podemos ver aqui na prática, o que seria essa rocha? Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 29, que esse é o fundamento. Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 29. Tá? Que vai dizer o seguinte, todo aquele, pois, Mateus 7, versículo 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E caiu a chuva. Aí diz o texto. Aí vem, ó. E caiu a chuva. Né? Aqui.
transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Então aqui, que não caiu, porque foi edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. E aí temos o versículo 28 como consequência de tudo isso. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, ou seja, seu ensino. Esse era o fundamento principal das obras de Cristo. Cristo estava preocupado com o seu ensino. Ele trazia ensino por palavra e ensino por prática. E qual era a prática? Os milagres, os sinais, etc. Mas aí vem, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, ou seja, hipócritas. Esse é o ponto principal aqui que a gente deixa bem claro aqui. Então quer dizer, nosso crescimento espiritual envolve crescer na graça de Cristo, ter Cristo como nosso fundamento. Esse é que é o nosso parâmetro, nossa medida, nosso modelo para seguirmos, o modelo de Cristo, o modelo dos ensinos de Cristo, da vida de Cristo. E agora, voltando aqui, o crescimento em Cristo para a salvação, além de ser aquele que exige tirar a roupa das práticas pecaminosas, aquele que tem como fundamento Cristo, a rocha da nossa salvação, é também aquele que tem consciência da natureza peregrina de sua missão. É aquele que tem consciência da natureza peregrina de sua missão. Então temos aqui versículos 9 e 10 da primeira epístola de Pedro. Aí diz aqui, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois vós, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então temos aqui esses versículos, nós vemos aqui 9 e 10, né? 9 e 10, eu até cheguei a ler o 11, né? Mas é só até o 10, tá bom? Vós assim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, esse é o ponto aqui. Então, nós temos que ter a ideia daquilo que estamos fazendo para a honra e glória do nosso Deus. Então, aqui, essa natureza que nós vimos aqui, né? Essa natureza, e até uma coisa interessante, que aí do 2 ao 10, né? Eu vou acabar entrando aqui também no versículo 11, né? Já que eu coloquei como esse fundamento, e eu devo continuar a nossa exposição a partir então do versículo 12 na semana que vem. Então aqui, no versículo 11, a gente encontra aqui, aquele que tem consciência. Primeiro, essa consciência, ela vem o quê? A ter certeza de quem somos na presença de Deus. Porque os frutos, né? Os frutos da justificação pela graça mediante a fé, nos dá consciência de que somos povo de Deus. E como tal, como povo de Deus, nós recebemos o quê? Os títulos que Israel recebeu na aliança mosaica, não é? Lá no Sinai. É esse o ponto. Aí na aliança mosaica, esse povo foi chamado de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então temos aqui, Êxodo capítulo 19, versículos 5 ao 6. Vamos ver aqui esses títulos, né? Êxodo 19, versículos 5 e 6. Êxodo 19, que diz assim, agora, pois, diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então o povo respondeu a uma, tudo que o Senhor falou faremos.
E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então está aqui, né? Então está aí, ó. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Esse é o ponto. Então aí está. Aí temos aqui Deuteronômio 4:20. Deuteronômio 4:20. Deuteronômio 4:20. Deuteronômio 4:20. Que vai dizer o seguinte. Diz assim: Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha do ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. E aí temos Deuteronômio 7, versículo 6. Deuteronômio 7, versículo 6. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Então, outro título. E aí temos Isaías 43, versículos 20 ao 21. Isaías 43, 20, 21. Isaías 43, 20, 21. Que vai dizer o seguinte, Isaías 43, 20, 21. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhos de avestruzes, porque porei águas no deserto e nos rios, no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então temos aí, ó. Então quer dizer, esse aqui é o ponto, e aqui a gente retoma a ideia de sacerdócio a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, que a gente já vai falar já daqui a pouco nesse ponto, né? E aí temos povo de Deus, a fim de ser chamado para proclamar o Ide por todo mundo e pregar o quê? O Evangelho. Ou seja, e o Evangelho aqui consta de quê? Da nova aliança, da obra de Cristo, da conclamação a que se abandone o pecado e, ao abandonar o pecado, abraçar a Cristo e toda a sua obra no coração para sermos justificados, para sermos chamados não mais de pecadores condenados, mas de pecadores remidos. E aqui, nesse sentido, eu dou glória a Deus. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus porque Deus nos resgatou da condenação eterna e nos resgatou com o precioso sangue de seu Filho amado Jesus Cristo. Aleluia! Glórias a Deus! Então temos aí então, Oséias, capítulo 1, versículos 6, 9 e 10. Oséias, livro do profeta Oséias. Daniel, Oséias. Aí temos aí Oséias, capítulo 1, versículos 6. Aí que diz assim: tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: pô-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Aí versículos 9 e 10. Disse mais o Senhor a Oséias: pô-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirás, vós sois filhos do Deus vivo. E aí, em quem se cumpre isso? Não é Israel, nação carnal, mas está falando de quem? Já está remontando a Abraão. Porque pela fé somos todos filhos de Abraão. E aí isso se cumpre na nova aliança. Isso se cumpre por completo na nova aliança. Mas através de quem? Jesus Cristo, o Filho prometido. Louvado seja Deus. Então chegamos aqui. Sacerdócio, que oferece sacrifícios espirituais. Um povo que vive para Deus, afastando-se das paixões carnais. E aí é nesse ponto aqui que chegamos aqui. Não existe, segundo as Escrituras, segundo a aliança do Novo Testamento, a nova aliança, agora uma casta de sacerdotes. Não há mais uma casta de sacerdotes como havia em Levi. Isso, o livro aos Hebreus está lá. A Epístola aos Hebreus
fala o tempo todo de que o sacerdócio arônico passou. E hoje ele tem um povo para chamar de seu e um povo de sacerdotes. Sem essa classe. Não existe mais classe de sacerdote. Por isso que você não pode chamar um pastor de sacerdote. Não. Eu e você somos todos sacerdotes. Somos todos sacerdotes. Todos nós. A tarefa do pastor é ensinar você a orar, ensinar você a palavra de Deus, ensinar a amadurecer no Senhor. Essa é a tarefa do pastor. O pastor, ele tem função profética. Profética no sentido de anunciar a vontade de Deus na sua palavra. Ou seja, na palavra de Deus. O ministério do pastor é um ministério profético, é um ministério de mestre, de ensino, e não um ministério sacerdotal. Por quê? Porque Jesus Cristo ofereceu um sacrifício único e perfeito. Por isso que quando você vai à igreja e você tem lá os bancos, e você tem a parte de cima, isso é chamado de quê? De tribuna, não é chamado de altar. Altar só tem sentido na tradição da Igreja Católica Romana, que ela todos os dias ali levanta a hóstia, que é o pão, e o padre, ao levantar o pão, consagrar o pão, ele diz, isto é o meu corpo. Então, naquele momento, se crê que literalmente o pão deixou de ser pão e se transformou em corpo de Cristo. E quando ele levanta o cálice do vinho, ele diz que esse vinho é o sangue de Cristo. Esse vinho é o sangue de Cristo. Então ali deixa de servir e vira o sangue de Cristo. Aí o que acontece? E ali naquele momento é feito um sacrifício novamente. Porque ele ali é chamado de sacerdote. É feito um sacrifício novamente na Eucaristia. Só que nós, evangélicos, não celebramos a Eucaristia. Nós, evangélicos protestantes, não celebramos a Eucaristia dessa forma. Nós celebramos ações de graça, porque a palavra Eucaristia significa ações de graça. Então, ações de graça por uma obra perfeita que Jesus realizou na cruz do Calvário. Então, o que acontece? A ceia para nós é o quê? É um ato de fortalecimento da fé. Por isso que na tradição presbiteriana é chamado de sacramento. Nas demais tradições de influência batista, né? E isso aí inclui pentecostais, neopentecostais, etc., né? É visto como ordenança, é visto como o quê? Como um memorial, mas um memorial para o fortalecimento da alma, o fortalecimento do espírito, o fortalecimento da fé. E não ali o corpo, né? O pão, permanece pão, e o cálice, o suco de uva, permanece suco de uva. Ou dependendo da tradição, permanece vinho, como for. Os elementos permanecem os mesmos, mas o que há ali é que realizamos um ato memorial em memória para fortalecermos a nossa fé e comemorarmos o quê? A presença do amigo que partiu, Jesus. Do amigo que está presente, pela presença do seu Espírito Santo. E ele, o amigo que voltará, Jesus, ele voltará. Então nós celebramos isso. Não um memorial de uma pessoa morta, mas um memorial da obra que ele realizou perfeita na cruz do Calvário. Por isso que não há altar na igreja evangélica. Não há altar. O sacrifício que oferecemos é o quê? O sacrifício espiritual. E o altar que existe é o nosso coração. É o nosso coração. Por exemplo, Hebreus capítulo 9, versículo 28, vai dizer o seguinte. Nós, na nossa vida de peregrinação, e isso a gente tem que estar consciente, que quando proclamamos isso, a nossa vida é passageira, a vida que estamos vivendo aqui é passageira. Nossa realidade é a nossa pátria. Qual é a nossa pátria? Cidadãos dos céus, cidadãos da Nova Jerusalém. Então, Hebreus capítulo 9, versículo 28, vai dizer o seguinte. Hebreus 9, versículo 28, que diz assim. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre. Uma vez para sempre. Então, o que acontece? Ele se ofereceu uma vez para sempre, a missa não tem razão de ser nesse sentido. Por quê? Renovar-se um sacrifício? Não. O sacrifício foi feito uma vez por todas.
Então, uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, ou seja, dos eleitos. E ele aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então, é isso que nós esperamos como evangélicos, como protestantes, nós esperamos isso. Então, esse é o ponto fundamental. Hebreus 9, 28, um sacrifício que foi feito uma vez por todas. Então, ele não pode se repetir. Então, isso é fundamental. E aí chegamos aqui à natureza de memorial da ceia. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Por quê? E aqui os bons estudiosos falam que a primeira narração escrita da ceia do Senhor não foram os evangelhos. A primeira narração escrita, não é, da ceia do Senhor foi Paulo que deu. Não é? Aí, posteriormente, os evangelistas escreveram. Aí temos aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e aí vem, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então aqui está, em memória. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, 2 vezes. Então quer dizer, o pão continua sendo pão, o cálice continua sendo cálice, em memória. Então, o pão simboliza, simbolizar é diferente. E o cálice simboliza aquilo que está no cálice. Então, diz aqui, ó: fazei todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis esse pão e beberdes o cálice, anunciais, não é fazer sacrifício, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Só até aqui. Então quer dizer, a natureza peregrina nossa é que nos faz meditar e nos lembrarmos conscientemente que devemos ser um povo diferente. Devemos nos abster de todo mal, nos afastar de todo mal e anunciar Cristo em tempo e fora de tempo. Amém? Vamos então orar nesse momento para estar encerrando a nossa live dessa noite. Eu vou estar orando e lembrando que constantemente eu tenho orado por aqueles que estão no meu caderno. Aquele que quiser me pedir oração pode digitar aí no Facebook, no Instagram, tá bom? Estarei orando assim no meu caderno de orações. Hoje eu colocarei as famílias, enfermos e as guerras. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, diante de Ti, Senhor, estou orando, Senhor, agora em primeiro lugar, Senhor, pela vida, Senhor, por cada vida que está vendo agora esse vídeo e que verá mais tarde esse vídeo, que Tu alcance, Senhor, a cada um com uma bênção toda especial. E essa bênção que falo, Senhor, é a bênção espiritual do crescimento em Cristo Jesus. É a bênção espiritual, Senhor, de se revestir da Tua armadura para vencer esses dias difíceis. É a bênção espiritual de crescer no fruto do Espírito para que cada um veja, Senhor, na vida destes que estão ouvindo, vejam Cristo Jesus, vendo cada um e cada um ser conhecido e conhecida. Homens conhecidos como homens de Deus e mulheres conhecidas como mulheres de Deus. Traz essa bênção especial, Senhor. Agora visita, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a todas as famílias pelas quais tenho orado, Senhor, que Tu revistas elas de todas as bênçãos espirituais em Cristo. Visita os enfermos nesse momento, concedendo-nos cura, concedendo-nos restauração, concedendo, Senhor, o Teu consolo, a Tua presença, para que cada um, Senhor, seja revestido de Ti, cada um, Senhor, receba o consolo e a fortaleza que vem de Ti, Senhor. E agora, Senhor, eu coloco diante de Ti minha família, coloco diante de Ti a minha vida, Senhor, para que eu seja revestido da Tua graça e da Tua unção, para vencer as astutas ciladas do maligno e para viver uma vida, Senhor, que cada dia eu cresça em Cristo Jesus.
e que tu visites, Senhor, também nesse momento toda aquela região em que há o combate entre os árabes palestinos e Israel e o combate entre Israel, Senhor, e os árabes da Síria e do Líbano. Faz a tua obra nessa noite, Senhor, e visita, Senhor, ó Deus, os lugares de combate lá na Ucrânia. Dá vitória aos ucranianos, Senhor, para que haja paz naquele lugar e para que, ó Deus, a sanha, ó Deus, a arrogância, Senhor, dos chefes russos e, ó Deus, a ganância dos chefes russos caia por terra. E tu tenhas misericórdia dos soldados, Senhor, porque muitas vezes os soldados russos, Senhor, não passam nada mais, nada menos do que peças, tal como peças de xadrez, que são chamados os peões, que são facilmente descartados. Tem misericórdia do povo russo e faz com que o povo russo possa retirar ditadores, possa retirar, Senhor, gananciosos, para a tua glória, Senhor. E que, ó Deus, a tua paz venha sobre a Ucrânia e a tua paz também venha sobre a Rússia, para que governos ilegítimos caiam por terra. Eu oro, Senhor, nesse momento também pelas demais situações de violência e de guerras em outros lugares que a TV e o rádio não falam, Senhor. Mas que, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, a tua justiça prevaleça e que, ó Deus, eu possa dizer assim: ora vem, Senhor Jesus, Maranata, vem, Senhor Jesus, para a tua honra e para a tua glória. E muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Cristo. Amém. Então aqui está encerrado. Para a semana que vem estaremos então fazendo a nossa live na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de número 12 até o versículo de número 25. Então estaremos lendo primeira epístola de Pedro, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo de número 24, para a honra e glória do nosso Deus. Tá? Então, recebam a bênção. Estamos encerrando agora. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a virtude e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra. E assim dizemos, amém. Graças a Deus. Encerrando aqui. No Instagram, né? Vamos encerrar. E vamos encerrar aqui no Facebook.